E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ericast, podcast da sua jornada extraordinária. Eu sou a jornalista Érica Vandenbroek e hoje a gente está com esse episódio, gente, muito legal, muito bacana. Sabe de uma coisa? Nunca é tarde para você começar ou para você recomeçar. Você tem um sonho, você tem um projeto, você tem um anelo aí no seu coração, não importa a sua idade. Basta você querer, com muita disciplina, com força de vontade, é possível sim atingir o seu ideal. Você quer ter um corpo saudável? Você quer chegar lá na sua melhor idade, cheio de vida, com vitalidade? Isso é possível sim. E a nossa entrevistada de hoje é uma inspiração pra gente. É uma mulher maravilhosa, já está aqui conosco, a Simone Luckman. Ela que é uma atleta de fisiculturismo natural, é empresária, nutricionista. E ali, por volta dos 35 anos, é que ela decidiu mudar de vida, virou a chave e ela vai contar tudo aqui pra gente. Então, você sabe aquela tua amiga que tá precisando ver esse episódio? Sabe aquela sua amiga que de repente tá com sobrepeso, tá ali com 40, 50 anos, reclamando, falando, ai, não tem mais jeito pra mim, não. Eu nunca fiz atividade física, não vai ser agora que eu vou começar, porque isso não vai trazer resultado. Vai trazer resultado, sim. E a Simone é uma prova viva disso. Então, curte lá já o episódio, compartilha, manda pra todo mundo. Você não se inscreveu ainda no canal? Então se inscreve, porque você sabe que aqui no Ericast você tem vez, você tem voz. Nós trazemos aqui os melhores especialistas nas mais diversas áreas, tá bom? Então, enquanto você vai mandando aí o episódio para todo mundo, eu quero aproveitar aqui para agradecer o meu amigo, meu cabeleireiro, o Fagundes Souza, lá do Espaço Beleza e Vida. Vocês viram que eu tô mais loira do que nunca, minha gente? Olha esse loiro platinado. Eu falei, Fagundes, eu quero ficar bem loira. Quero ficar chiquíssima. Aí não é todo mundo que acerta o loiro é difícil. E o Fagundes foi lá, gente, retocou, fez umas mechas maravilhosas e eu amei. Então, você quer fazer ali umas mechas no seu cabelo, você quer fazer luz, você quer fazer um corte, você quer pintar, você quer cortar, quer fazer penteado, o Fagundes é a pessoa indicada para você. E ele faz também cortes de homens, é isso mesmo. Então, você entra lá em contato com o Espaço Beleza e Vida, lá do Fagundes Souza. Fala que você está assistindo aqui o Ericast, podcast da sua jornada extraordinária, que ele tem um preço muito justo, muito bacana para você. Anota aí, 41 99 543 7781. 41 99 543 7781. E fala lá com o Fagundes, Espaço Beleza e Vida. E agora sim, vamos falar aqui com a nossa convidada, a empresária, a atleta Simone Luckman. A Simone, ela é mãe de um casal de jovens, né, Simone? Sim. Ela é casada com o Dr. Júlio Luckman, que é uma referência na área da saúde, né, na área das plantas medicinais. Hoje ele é o maior influenciador nessa área. E a Simone, gente, ela é uma mulher maravilhosa. Ela simplesmente, aos 35 anos, né, de idade, ela decidiu mudar de vida e mudar para melhor. Simone, seja muito bem-vinda ao Ericast. Obrigado, Érica. Obrigado pelo convite, obrigado pelo maravilhosa. Fico muito contente com isso e pelo seu reconhecimento e reconhecimento aí do pessoal que me acompanha e me segue. Eu sempre tento passar a minha experiência, né, tudo que eu já vivenciei, para mostrar para as pessoas que realmente é possível. É possível mudar, é possível se desafiar. Tudo depende de uma escolha. E a escolha tem que ter uma atitude por trás. Então, você tem que ser decidida e fazer acontecer. É isso aí, tem que ter disciplina também, né? Exatamente, exatamente. E quando você fala de eu ser atleta de fisiculturismo, nunca, lá com os meus 35 anos, me passou pela cabeça de
subir no palco e competir no fisiculturismo. Mas a vida foi girando, as coisas foram acontecendo e eu consegui realizar esse sonho. Me desafiei, fui lá e fiz acontecer. E Simone, que interessante, você ganhou o prêmio, né? Sim, na minha categoria Master, né? Primeiro, que é difícil ter mulheres com mais de 40 anos, na verdade a categoria Master é acima de 35 anos, competindo no fisiculturismo natural. Porque é muito comum hoje nas academias a hormonização. Mas tomar hormônios e injetar hormônios podem trazer consequências para as mulheres, principalmente mulheres chegando no período da menopausa, né? Então, eu optei, né, por ser fisiculturista natural, uma atleta natural, porque a partir dos 42 anos, já estou beirando os 42, né, Érica? É difícil a gente hormonizar e não ter sequelas futuras. Por exemplo, eu iria ficar refém de hormônios para sempre. Por quê? Porque eu estou nesse período da minha vida onde o meu corpo está começando a diminuir os hormônios, a aumentar. Então, começa aquela loucura, né? Que é a perinopausa, que a gente começa a vivenciar nessa idade. Então, se eu colocar hormônios, isso vai prejudicar mais ainda. E eu posso ficar dependente disso para o resto da minha vida. Não que lá no futuro, com orientação médica, a gente não precise repor hormônios. Muitas mulheres precisam, né, na menopausa. Mas cada corpo é um corpo. Então, eu não quero influenciar esse processo natural do meu corpo. Então, optei por ser uma atleta natural. E legal. Acima dos 40 anos, é muito difícil ter mulheres que têm essa força de vontade de fazer acontecer e também uma disciplina e uma constância nos treinos, né? E gostar. Que eu aprendi a gostar da musculação. Inclusive, hoje mesmo eu estava treinando com a minha treinadora, a Ana, e ela fala assim, Simone, você é muito forte. Eu fico pensando, ai, será que é verdade que ela está falando? Ela fala, não, você é forte mesmo. Eu treino aqui só atletas, ela falou. E eu treino atletas que tomam hormônio, mas você é mais forte que elas. Olha só. Eu falo, nossa, me senti totalmente lisonjeada agora. Então, eu fiz um treino de posterior bem forte com ela e eu consigo demonstrar isso e eu consigo fazer acontecer. E isso é uma constância. A construção muscular é uma constância. E eu tô indo contra o tempo. Porque enquanto eu tenho que treinar 5 vezes por semana para construir massa muscular, minha filha de 18 anos, que vai fazer 18 anos agora, ela treina 3 vezes por semana e tem um corpo muito bonito. Então, ela está naquele momento onde os hormônios estão começando a aparecer. Então, é muito mais fácil para uma pessoa jovem construir massa muscular do que uma pessoa já acima aí dos 40 anos. É verdade, mas assim, eu vi que você é forte mesmo, que você puxa, você carrega muito peso ali, menina. Eu vi ali pelos treinos dela no Instagram. Gente, é impressionante o tanto de peso que ela consegue segurar. Mas é gradativo, né, Simone? É gradativo. Então, deixa eu te contar um pouquinho. Eu comecei a treinar mais ou menos ali beirando os 35 anos. Tomei essa decisão por vários motivos, mas eu costumo dizer que o principal é que eu e minha família estávamos vindo num caminho de sobrepeso. E nesse momento, eu vi familiares meus, minha tia, meu cunhado, meu sogro, tendo problemas de câncer. Problemas ocasionados ali por uma vida, às vezes, que não se teve a orientação nutricional, assim como eu não tive, até meus 35 anos, senão eu não estaria sobrepeso, meus filhos também. Então, isso é conhecimento, a gente vai aprendendo as coisas no decorrer da vida, a gente tem que ter o discernimento de saber o que fazer com o que a gente aprendeu. E eu decidi colocar em prática o que eu aprendi. Uhum. E daí, a partir dali, a gente começou a cuidar da nossa alimentação, começamos a frequentar a academia, praticar atividade física. Eu não gostava de musculação, tanto é que desde os meus 25, mais ou menos, eu começava uns 2 meses, parava uns 2. Ia lá, voltava mais um mês, parava uns 3. Então, sempre tinha uma desculpa, algo mais importante para fazer do que cuidar de mim. Sei muito bem, sou assim, amo minha família, sou super caseira, adoro todos estar junto das pessoas com quem eu amo e sei que a gente tem que se doar muito para a família. Mas, às vezes, chega um momento na vida das mulheres que elas acabam doando tanto para a família, para os outros, que esquecem de si mesma.
É verdade. E eu consegui buscar essa essência novamente dentro de mim e olhar para o meu interior. Porque, sabe, Érica, eu gosto muito de levar em conta o primeiro mandamento que Deus nos ensinou, aonde ele fala: amai ao próximo como a si mesmo. Olha como isso é profundo. E como é profundo você pensar no amar a si mesmo. Quando você se olha no espelho, você se ama? De corpo e alma, você se ama? Então, isso me pegou muito, assim. Se não estou satisfeita comigo mesmo, com o meu corpo, se tem algo me incomodando, como que eu vou transbordar amor para quem está próximo de mim se eu não me amo? Então, acho que a partir daí, tudo começou a girar, começou a fluir de uma forma diferente. E eu comecei a buscar formas de eu me sentir melhor comigo mesma. E uma dessas formas foi a prática de atividade física. Eu sou adepta da musculação, mas as mulheres que estão aí não precisam ir para a musculação. Porque às vezes não gostam do ambiente da academia, não se sentem confortáveis, mas existem N atividades físicas para fazer. Dança, vôlei, basquete, natação, enfim, artes marciais. A gente precisa colocar esse corpo em movimento. É isso que eu sempre falo para as pessoas, sabe, Érica? E você rejuvenesceu, mulher. Depois que você começou... Eu vi algumas fotos suas, antigas e agora atuais. Como você tá mais jovem, você tá bonita, né? Não que você não fosse, mas hoje você não aparenta ter 40 anos. Ai, obrigada. Você tá ali parecendo... Olha, te daria ali uns 30 aninhos. Então, conta pra gente qual que foi o segredo. É alimentação também, Simone? Então, a alimentação, eu digo assim, depois que eu comecei lá nos 35 anos, quando eu dei essa virada de chave na nossa vida, eu comecei a cursar nutrição também. Então, nesse momento, eu vi a importância de a gente alinhar a alimentação com a atividade física, porque isso envolve tudo. E tudo a gente trata de dentro para fora. Inclusive, remédios, medicamentos, eu não tomo mais nada, Érica, desculpa, eu não tomo mais nada há muito tempo. Olha que maravilha, gente. Muito tempo. Então, o alimento é o meu remédio. Assim como ele pode ser o meu veneno, se eu não souber dosar a quantidade. Então, isso é muito importante a gente colocar em prática. E lá, há uns 10 anos atrás, Érica, deixa eu contar essa história que é bem bacana e pode aí influenciar e ajudar muitas mulheres que às vezes têm esses problemas. Quando você falou da minha aparência, eu também pego às vezes uma foto minha lá e começo a ver. Quando eu tinha 10 anos atrás, hoje eu vou fazer 42. Quando eu tinha meus 32, 33 anos, eu falo, meu Deus, quanta mancha no rosto eu tinha, quanto melasma eu tinha no meu rosto. E é uma coisa que eu vejo nas redes sociais, o pessoal pergunta bastante, que incomoda muito as mulheres, né? E eu tinha muitas manchas nessa região da testa, nessa região aqui da bochecha. E aquilo me incomodava muito. E eu fazia aqueles tratamentos com antiácido, que a gente vai em dermatologista e faz no inverno. Pegava um solzinho já no verão, já voltava tudo de novo, no inverno tinha que fazer de novo. Enfim, não era isso. Sabe o que era? O quê? Se eu te contar, você não vai nem acreditar. Eu também não acreditei quando o fisioterapeuta me falou. Problema no fígado. No fígado? No fígado. Eu estava com esteatose hepática. Nossa. E como que eu descobri isso? Gordura no fígado. Gordura no fígado. Grau 2 já. E como que eu descobri isso? Eu sentia muitas dores na coluna. Eu achava que era por causa do esforço que eu realizava. Naquela época, eu tinha padaria. Então, eu realizava muito esforço com o manual para fazer os pães, erguer formas. E eu achava que era problema muscular. Até que eu fui no osteopata e ele perguntou sobre o meu sono. Simone, você dorme bem? Eu falei, durmo. Você acorda à noite? Às vezes eu acordo. Geralmente, às vezes acordo para ir no banheiro e tal. E que horas você acorda? 3 horas da manhã, mais ou menos. E ele falou assim, sempre você acorda esse horário? Eu falei, geralmente, esse horário. Daí ele falou assim, então, esse é o horário onde o teu fígado está destoxificando. Ou seja, você trabalha o dia todo, enquanto você dorme, teus órgãos estão trabalhando e deixando tudo prontinho para começar um novo dia. E esse é o horário onde o fígado está trabalhando. E por que essa dor nessa região específica das costas? Onde ficam as terminações nervosas do fígado. Então, ali, ele identificou, esse osteopata, que eu tinha problema no fígado. Eu não acreditei, eu saí de lá incrédula. Eu falei, eu vim aqui para fazer uma massagem, resolver meu problema na coluna e saio daqui tendo que fazer uma ecografia abdominal para ver meu fígado. Mas fui fazer, né? E
fui lá que eu vi grau 2 de esteatose hepática. E daí, a partir dali, eu comecei a tratar isso. Comecei a tratar a minha alimentação, não com remédio, mas com fitoterápicos, com chás. Cortei fritura da minha vida a partir daquele momento. Nunca mais tive essa vontade, porque aos pouquinhos a vontade passa. É igual o açúcar do café. Aos pouquinhos passa, né? O começo é difícil, depois passa. E dali para frente, uns 2, 3 anos, não tinha mais aparecimento de melasma no meu rosto, de manchas, né? Mas o que estava ali, eu tinha que tratar. E eu optei por tratar de forma natural também, com os óleos essenciais. Então, eu fazia ali uma misturinha com óleo essencial de semente de uva, colocava lavanda, óleo essencial de lavanda e óleo essencial de gerânio. Fazia essa mistura e passava todas as noites no meu rosto. No dia seguinte, eu lavava e passava uma camada de protetor solar. Não ficava repondo protetor solar, passava uma vez só e aquilo ficava durante o dia. À noite, a mesma coisa. E eu passei a fazer esse tratamento diariamente. Dentro ali de um ano e meio, o que estava ali na minha pele sumiu e eu não tive mais melasma, mais manchas na minha pele. Até hoje. Então, de 8 anos para cá, minha pele melhorou muito, né? Então, eu digo assim, foi uma consequência de eu começar a cuidar da minha alimentação e começar a ter um aspecto rejuvenescedor, assim, da pele, né? Como um todo. Então, deixo essa dica para as pessoas que estão assistindo. E eu acredito que a hidratação também é muito importante, porque você já chegou aqui com a sua garrafinha, que é uma garrafinha, minha gente, desse tamanho. Então, eu já percebi que você toma bastante água também, Tomo né? bastante água. E não é qualquer água, né, Simone? Agora não, por isso que eu já descartei a que tava aqui em cima e peguei a minha. Gente, desculpa, Érica, mas depois que a gente essa começa... água tem um segredinho, né? Tem um segredinho. Esse filtro aqui, que compõe essa água, você pode pegar a água da torneira, a água mais ruim que tem. Você põe nesse filtro, ela sai... Gente, puríssima. É uma delícia, né? É uma sabor delícia. Gostoso, é uma delícia. O segredo tá no purificador da fitoessência. Minha gente. Só no purificador da fitoessência que você vai encontrar ali, ó, a fórmula da saúde. Você vai prevenir, inclusive, doenças, né? Sim, porque a água sim. é contaminada, a água da torneira. Às vezes você tá ali tomando, né? Eu vi o Dr. Júlio falando num dos vídeos dele. Às vezes você tá ali tomando medicamento e dependendo da água que você toma, o remédio não faz efeito. Não faz efeito, é verdade. E esse filtro foi desenvolvido por ele, sabe? Pelo Júlio. E ele colocou ali 7 camadas de minerais que tiram essas impurezas da água e deixam ela bem neutralizada. Então, se quem tiver a oportunidade e quiser, entra no canal do YouTube do Júlio Luckman e veja o conteúdo que tem lá, as lives gravadas que ele fez sobre a água. Gente, é sensacional os testes que ele faz com as águas de garrafinhas que a gente compra, água mineral, água de torneira comparada com essa do filtro. E claro, quem quiser, tem lá no site da Fitoessência para adquirir o purificador. Eu super indico, viu, gente? Porque eu fui lá na Fitoessência, inclusive é uma loja nova que vocês acabaram de abrir. Chiquíssima, né? Sim. Eu falo chiquérrima, mas daí eu aprendi que chiquérrima é errado. Que o certo é chiquíssima. Nossa, chiquíssima, maravilhosa, com todos os produtos ali da Fitoessência, inclusive. Depois você vai contar pra gente lá do Fitocoffee, dos alimentos ali integrais. Aí eu quero que você conte pra gente essa novidade. Conto sim. Mais pra frente, eu deixei ali o final do episódio. Para você trazer, mas a gente não podia deixar de falar da água, né? Porque a água ela ajuda muito mesmo nessa hidratação da pele, nesse rejuvenescimento facial, né? E sabe, Érica, no momento da competição, eu competi há 2 meses atrás, então ainda tá fresquinho aí na memória, na lembrança, e quero competir de novo, hein? Quem sabe final do ano eu já tô de novo nos palcos, ou ano que vem, com certeza. Porque isso requer muita preparação, requer principalmente controle mental aí. Não é fácil, mas é possível de fazer acontecer. E água,
eu tomo muita água. Então, como eu pratico atividade física, faço musculação, faço atividade de aeróbica, que é o cardio, né? Que eu costumo falar nas minhas redes sociais. Eu consumo aí em torno de 4 a 5 litros de água, no mínimo, por dia. Às vezes, eu consumo até mais. Bastante E eu mesmo. notei que, às vezes, agora que eu não estou em preparação, acaba esquecendo minha garrafa, não completo a quantidade de água que eu preciso, meu corpo já sente. Então, o intestino já não começa a funcionar bem, retenção de líquidos já começa a acontecer, aquela fome inesperada, em horas inesperadas, acontece também. Tudo isso é falta de água. Porque meu corpo está acostumado, esse é o principal combustível que eu dou para ele, então precisa sim de água. Para quem está assistindo, um cálculo simples de fazer é você multiplicar o seu peso por 0,35 é a quantidade de água que você precisa. Por exemplo, se você pesa 70 quilos, faz esse cálculo, você precisa tomar no mínimo 2,5 litros de água por dia. No mínimo. E tem gente que acaba não tomando. E a água, não é chá, não é café, não é suco, não é refri, é água. O que vem a mais que isso é ganho, é lucro, né? Como a gente diz. É isso mesmo. Ô Simone, então fala um pouquinho pra gente a respeito dessa competição. Foi a sua primeira competição? E o que eu achei interessante é que, assim, você deve ter tido um preparo bem eficiente, mas também muito difícil. Deve ter mexido, inclusive, com o seu emocional, pelo que eu vi ali, você comentando ali nas suas redes sociais. Você precisou ter até uma compreensão da sua família, né? Com certeza. Com certeza. Muita gente acha que esse esporte, o fisiculturismo, ele só é musculação. Mas eu digo assim, musculação é 20%. Porque a partir do momento que você gosta de treinar, essa é a parte mais gostosa do processo. É ir pra academia. Sabia, Érica? É fazer força, é puxar peso, é fazer a sequência certinha. Eu sou muito regradinha, assim. A planilha de treino é aquela, eu vou fazer aquela planilha de treino. Não vou pular, não vou substituir, não vou fazer nada. Agora, o segundo ponto extremamente importante é a alimentação. Então, de nada adianta você fazer força, fazer cardio e se alimentar incorretamente. Então, precisa sim de uma dieta adequada. Nesse período de preparação, foram 3 meses. Eu comecei em janeiro, fevereiro, março e a competição foi dia 6 de abril. Então, foram 3 meses de preparação ali, regradinho e certinho. Só que, com isso, eu já vinha há 3 anos, 2 anos e meio treinando consecutivamente. Então, no mundo do fisiculturismo, a gente usa a palavra booking e cutting. O booking é o momento onde você come um pouquinho mais, né? Tua alimentação é mais hipercalórica. Vou dar um exemplo. Por exemplo, 3.000 calorias por dia, incluindo carboidrato, proteína, para que você tenha energia para você treinar bem e pesado. Esse é o momento da construção muscular. Porque você precisa, sim, de carboidrato, de glicogênio na tua célula para que você construa o músculo. Só que, consecutivamente, você fica um pouquinho mais cheinho, porque você tem mais calorias. Daí, quando a gente entra no cutting, que é o momento da preparação, que foram esses 3 últimos meses, você diminui a dieta gradativamente. Então, eu comecei com 2.000 calorias, passei para 1.800 e cheguei a 1.300 calorias por dia. Mas mesmo assim, Érica, fazendo 6 refeições por dia. 6 refeições por dia. E eu vejo que hoje em dia ali tem gente ao meu redor que eu noto que faz 2, 3 refeições por dia e reclama que não está emagrecendo. Então, às vezes a pessoa acha que deixar de comer vai fazer ela emagrecer. Não, é assim, né? Não é assim que funciona. Primeiro, uma coisa bem interessante. Quando você ingere o alimento, o teu corpo está gastando caloria para fazer essa digestão. Então, ali você já tem um aporte de gasto calórico. Então, 6 refeições, eu já vou multiplicar esse gasto calórico, que vai fazer parte da minha taxa basal ali do meu metabolismo, por 6. Se eu fizer 2 refeições, é vezes 2 somente. Então, aí eu já ganho um pouquinho de déficit calórico nesse momento. Então, é importante, sim, fazer as refeições. Mas o que eu comia? Alimentos com pouca caloria. Muitos legumes, proteínas, carnes para constituição, porque eu diminui o carboidrato, não ia ter tanta energia, mas eu preciso da proteína para que esse músculo permaneça ali, para que eu não perca a massa muscular, né? Porque não é esse o objetivo. Então, eu incluí muitas frutas, muitos legumes, fibras da minha alimentação. E, sério, almoço e jantar, meus pratos davam de 400 a 450 gramas.
Mais o café da manhã, que acho que dava umas 300 gramas. Comi pão, muita gente fala que não pode comer pão. Uma fatia de pão todo dia, arroz no almoço, arroz no jantar. Então, muitos mitos que eu vivenciava e que eu via em redes sociais, acompanhando pessoas que queriam emagrecer, foram quebrados nesse momento. Porque eu me coloquei como experiência própria para fazer acontecer. E deu certo desse jeito. Claro que no finalzinho lá, pegou muita atividade física, muita atividade cardio. De fazer 1h30 no final lá de esteira. Você teve que daí perder muito peso, enxugar muito ali, rápido. né? Muito rápido. Eu comecei com 78 quilos, a minha preparação lá na primeira semana de janeiro, e subi no palco com 65 quilos, desidratada. Nossa. Tá? Então, assim, desidratada, porque gosto de frisar isso, porque a desidratação faz a gente perder, no momento ali, nos últimos 2 dias de preparação, faz a gente perder uns 3 quilos. Que é você dar muita água pro teu corpo uma semana antes, e nos 2 últimos dias você tira totalmente a água. Então, só pra você ter uma ideia, no domingo que eu competi, eu não tomei nada de líquido, água, café, chá, até as 4 horas da tarde. Então, isso é o processo de desidratação. Entendi. Não tomei nada de água e daí consumi mais alimentos com sal, para que o sal retesse o restinho da água que tinha nas minhas células, e mesmo assim eu tinha vontade de ir no banheiro fazer xixi. Incrível! Esse processo de desidratação pré-palco é surreal. É só você vivenciando para você saber. E o meu Nutri estava me acompanhando, tirando foto, sempre comigo, e cada foto estava mais seco, enxugando mais. Não é um processo saudável, é um processo necessário para esse momento. Porque muita gente queria saber, como é que você emagreceu em 3 dias 3 quilos? Não é assim. Não é saudável, não é natural. E eu prezo muito o saudável. Então, eu digo, não é natural pro teu dia a dia, né? É um processo de desidratação específico para o campeonato. Então, essa é a segunda questão que eu digo. A alimentação, você tem que cuidar muito e alinhar muito. E o terceiro é a mentalidade. Você tem que ter controle das suas emoções. Porque chega no final, você fica tão bitolada a comer, treinar, que parece que se você perde uma refeição, você se culpa, você se julga. Meu Deus, eu devia ter comido isso. Amanhã eu vou estar mais gorda, sei lá. Não vai dar resultado, não vai dar certo, porque eu não fiz essa refeição, ou porque faltou 30 minutos de cardio que eu não fui fazer. Então, a gente precisa muito desse controle. E outra questão é a vida social. Interfere muito. Nesse momento, tive que fazer viagens, teve aniversários, e você tem que ter autocontrole. E junto a isso, tem que deixar claro para as pessoas mais próximas de você o processo que você está vivendo. Então, meu marido deu bastante apoio, meus filhos também. Meu filho é fisiculturista também, então ele me deu muito apoio nesse momento. Minha filha, então todo mundo estava junto comigo no processo. Então, é bem importante esse alinhamento interno, no meu caso, onde eu não era uma pessoa sozinha, né, para competir. Eu vejo muitas atletas que, às vezes, são solteiras, só ela e o marido, fica mais fácil. Agora, assim, não. Você vive num social. E a gente estava num momento também de abertura da empresa, da Fitoessência, então foi bem tumultuado, assim, esse controle emocional impactou bastante. E teve um dia que eu voltei de viagem, que era para eu fazer uma refeição livre, eu acabei fazendo umas 3, eu acho, que foi no carnaval, que eu quase desisti. Porque eu falei assim, putz, eu jaquei geral. Foram, 45 dias lutando com resultado legal, voltei de viagem 2 quilos a mais. Eu falei, meu Deus, e agora? Mas daí eu respirei, falei, não, eu vou tentar de novo, porque eu não vou desistir, eu não sou de desistir fácil, eu sou teimosa. Cara, quem me conhece sabe que eu sou teimosa demais da conta. Quando eu quero alguma coisa, eu vou atrás e dou um jeito de fazer acontecer. E daí, no fim, era retenção de líquido. Fiz um chá de cavalinha, fiz um chá de hibisco. Além da água que eu tinha que tomar por dia, tomei mais esses chás e tudo se resolveu. Passou uma semana ali, voltei no peso que eu estava. Digo assim, ainda foi uma semana perdida. Mas nem tanto, porque como eu consumi um pouquinho mais de carboidrato naquele período, eu consegui treinar um pouco mais forte, mais pesado. E isso já fez o meu aporte muscular dar uma estufadinha, dar uma enchida a mais, sabe? Então,
Eu digo assim, tem males que vêm para bem. Desse resolveu, deu certo e eu consegui alcançar lá o palco. E Simone, eu vi que você teve que comer muita tilápia também. Não enjoou, não, mulher? Não enjoa. A tilápia, assim, eu tinha a opção, né, de escolher ou o frango ou a tilápia. Optava pelo frango porque eu acho mais fácil de fazer, mais acessível. Franguinho desfiado ali, colocava para cozinhar. Sem gordura, né? Nesse período foi tudo assim, com bem pouquinho óleo. E o que eu usava de óleo, quando usava, era azeite de oliva extra virgem, um pouquinho para fazer o arroz, um pouco para refogar os legumes. Bem pouco mesmo. E a tilápia também tem um aporte maior de gordura, né? E ômegas e tal. Então, eu deixei ela para o final. Para a última semana ali, eu comi tilápia assim. Arroz, tilápia e uva passa, que foi o último dia da minha preparação. Foram 7 refeições assim. Arroz, tilápia, uva passa. Detalhe, tudo sem sal. Tudo sem sal. Tudo sem tempero, somente orégano. Porque todos os outros temperos podem ter adição de sal, né? Para conservar eles. E daí, isso acaba tendo a retenção de líquidos, né? Olha só. Ô, Simone, mas como é que o fisiculturismo natural entrou na tua vida? Através do meu filho. Ah, através do seu filho. Eu sou uma mãe muito coruja, né? Então, meu filho... Todas as competições, estava eu lá. Se quem foi ver lá nas redes sociais, depois eu fico olhando e falo... Ai, meu Deus, que vergonha. Eu gritava, eu pulava, eu esperneava quando ele ia subir no palco. Sim. Uma torcedora assídua dele. A principal fã dele. Então, meu filho também veio por um histórico de obesidade, sofreu bullying na escola, na época. E a mãe, ele tá de aniversário? A mãe, ele faz 20 aninhos já. Parabéns, Gabriel! Tá de aniversário. E daí, eu acompanhei toda essa trajetória dele. E eu gosto de contar uma história, porque às vezes as pessoas me veem do jeito que eu tô hoje, veem o Júlio na situação que ele está hoje. E as pessoas acham, nossa, a Simone pode porque ela tem tempo. Ah, ela pode treinar porque ela é empresária. Eu não tenho que ser CLT, não tenho que bater ponto. Eu não tenho tempo para nada. Eu não consigo nem tomar meu banho direito, levar meu filho na escola, quem dera, ir para academia, ficar 2 horas na academia que nem a Simone fica. Eu recebo muitas críticas desse jeito das minhas redes sociais, sabe? Mas eu quero lembrar que há 2, 3 anos atrás, eu trabalhava CLT. E foi quando tudo começou. E nesse momento, um pouquinho antes de eu começar a trabalhar CLT, meu filho hoje tem 20 anos, ele começou a academia com 15, 14 para 15. E quando ele começou com 15 anos a academia, eu tinha que optar em pagar a mensalidade dele ou a minha. Porque a gente não tinha condição financeira para pagar uma mensalidade de R$90 da academia naquela época. Então, dois, né? não tinha condições. E o que eu fiz? Falei, não, filho, vai você, porque eu sei que você precisa, eu sei que vai dar resultado. E ele valorizou muito aquilo, sabe? E eu lembro que naquele ano, no aniversário dele, a gente fez uma vaquinha lá em casa para pagar a consulta do nutricionista. Que na época eram uns R$300, mais ou menos, e a gente não tinha de onde tirar R$300 para pagar a consulta dele. Eu dei R$100, minha mãe, que a avó dele deu 100, minha tia deu mais R$100 e a gente pagou a consulta do nutricionista para ele começar a dieta dele. E ali ele começou a seguir a risca certinho, tipo, ele deu muito valor pelo que a gente fez por ele, fez a dieta certinho. Ia pra academia, e enquanto isso, eu não ia pra academia, que desde já embolou a pandemia junto ali, também não deu. Eu fazia caminhada, corrida na rua, sentia muita dor nas costas. Depois eu te conto, se você quiser saber essa história também interessante para quem tá acompanhando. A gente quer saber tudo. E daí, o meu filho competiu. Ele competiu com 17 anos, no natural. Daí, no ano seguinte, ele competiu de novo também. Ganhou a coreografia, a melhor coreografia. Depois ele ganhou primeiro lugar no Classic. Foi para São Paulo, eu fui com ele. Então, isso me inspirou muito, sabe? Ah, sim. E eu digo assim... Você ali no dia a dia acompanhando, né? Muito, muito. E daí eu ficava pensando assim, cara, ele é meu exemplo. Se ele pode, por que eu não posso? Então, eu também... Outra coisa que eu costumo dizer, não que minha mãe não seja inspiração para mim, meus pais não sejam inspiração para mim, mas muita gente fala de se inspirar nos mais velhos, nos pais. Mas por que não a gente não se inspirar nos nossos filhos? No que eles constroem, na garra que eles têm. E o Gabriel, para mim, foi essa inspiração para eu ser atleta de fisiculturismo. Foi muito legal. Lindo. Muito legal. Parabéns. E claro que o mérito é seu também como mãe, né?
que educou ali, que teve ali com ele no dia a dia. E que incentivando. E que fez o Gabriel ser essa pessoa, né? Sim, Incrível sim. e maravilhosa, né? Maravilhoso. Que e com certeza ele tem muito de você, porque ele é persistente, ele é perseverante, ele tem disciplina. Isso Aham. aí veio ali do DNA de vocês. Ô, Simone, então conta pra gente, ali na hora da avaliação, quando você tá ali na competição, quais são os requisitos que são avaliados pelos juízes? São assim, o que compõe essa estrutura corporal, né? Primeiro, você tem que ter, na categoria que eu competi, muita gente acha que é tudo igual, mas assim, tem as categorias. Então, tem a categoria biquíni, que é aquele corpo mais slim, mais aquele corpo de Miss Brasil, sabe? Que é um pouquinho mais flat, mais magrinho. Tem a categoria wellness, que é na qual eu competi, onde se preza mais um volume de glúteos e de coxas. Então, você tem que ter uma linha de cintura e tem que ter um quadril maior. E depois tem algumas outras categorias lá no fisiculturismo natural, que é de casais, enfim. E dentro dessas duas grandes categorias que eu posso dizer, que tem no fisiculturismo natural, que no outro tem outros tipos de categoria. Tem as classes, por exemplo, você tem até 18 anos, até 23 anos, desculpa, e dos 35 para cima, que é o Master. Então, tem essa divisão. E depois tem o Open, que daí é todo mundo até uma determinada altura e acima daquela determinada altura. Então, é dividido por altura, estatura, e a outra é dividida por idade. Então, existem essas duas divisões dentro da biquíni e dentro da wellness. Entendi. E eu competi na wellness Master. E aquele bronzeado maravilhoso? Que aqui eu tô vendo, você tá branquinha. Cara, muita Como gente é que você perguntava. ficou bronzeada daquele jeito ali na hora? Muita gente perguntava e ficava indignado, assim. Falava, Simone, você tem uma cor bonito e tal, por que pintar? Ficou feio, aquela cor, não sei o quê. Gente, pensa no seguinte, todos que vão competir são de várias etnias. E cada um tem a sua cor. Não tem como você clarear uma pessoa que é morena. Então, é melhor deixar todo mundo moreno. Ah, sim. Por que deixar todo mundo moreno e com a pele mais escura? Para a arbitragem ter um padrão certinho para votar, para classificar, para escolher, né? Então, sim. não é porque eu queria aquela cor. Não, é padrão da categoria para que todo mundo consiga ter uma avaliação igual. Olha que E interessante. justa. Então, vocês pintam ali. É algo que você Pinta. coloca ali na hora, Na um pouco hora. antes da competição. Coloca na hora, uma hora antes da competição, a gente fica ali, eles pintam inteirinha, e aquela tinta leva depois quase um mês para sair do corpo, mas tudo bem. Sério? Escuta, mas eu imagino que muita gente, Simone, não acredita que você conseguiu ficar com esse corpo perfeito, tão escultural, com esses músculos assim tão maravilhosos, de uma forma natural. Muita gente deve te questionar e falar, eu acho que ela andou tomando bomba. E eu acho que nem ali vocês Não fazem pode. alguns testes, não fazem na hora ali da Fazemos, competição? Sim, tem o teste de doping, que é o Ah. teste igualzinho dos atletas que vão para as Olimpíadas. É a mesma federação que faz os testes, é o mesmo grupo antidoping, né? Então, não pode tomar nada. Eu até estava tomando, porque eu tenho problema de varizes, minha mãe tem, é genético. E daí, eu estava tomando um para isso, que o meu médico vascular tinha receitado. Era um fitoterápico, mas tinha um componente que eu não podia. Então, quando eu mandei essa ficha para avaliação, eles disseram assim, só se for por um caso extremamente crítico, né, de que se você não tomar, você vai morrer, que você precisa tomar esse daí, senão você tem que parar. Eu parei de tomar por 3 meses, que foi o período da competição, para que não influenciasse em nada. Então, você não pode tomar nada, gente. Nem diuréticos, nem remédios que sejam diuréticos. Então, tem a lista antidoping que tem que ser seguida à risca. Só pode creatina. Era sobre isso que a gente ia falar agora. O segredo está na suplementação também, não tá, Simone? Sim. Creatina, glutamina fazem parte da minha rotina, até hoje, né? Então, não vivo mais sem.
E não pode ser qualquer creatina também. Não pode ser. Tem que ter o selo de pureza. E eu indico da Fitoessência, com certeza, que lá a gente tem os suplementos. Eu fui conhecer a fábrica pessoalmente. Eu sei de onde vem. Então, essa eu tomo com certeza. E eu sei que o que eu tomar lá vai dar resultado. E o resultado deu. O resultado apareceu lá no palco, né? De forma natural, eu consegui manter esse corpo e manter a massa muscular. Inclusive, a arbitragem falou, nossa, é difícil alguém vir competir na categoria Master com a musculatura que você tem. E eu tenho muita facilidade de desenvolver superiores, né? Tanto é que eu deixo só 2 treinos ali, mais curtos da semana para fazer de superiores e foco mais nos inferiores, porque de acordo com o modelo do meu corpo, é onde eu acumulo mais gordura, que é na região dos glúteos e da coxa. Então, é onde eu tenho que trabalhar mais para que eu consiga sobressair a massa muscular e não a gordura. Então, vamos explicar como é que é a rotina da Simone, porque a Simone ela é empresária, a Simone é mãe, a Simone é esposa, a Simone trabalha muito. Como é que é o dia a dia da Simone? Então, ela acorda ali, deve acordar muito cedo, aí vai malhar, faz ali umas 2 horas... Malhar não, treinar. Vai treinar. Treinar. Faz ali 2 horas de academia. Como é que é? É diário ali o seu treino? É 3 vezes por semana? Como é que é a tua rotina? Isso, eu preciso treinar 5 vezes por semana. Então, é importante fazer descanso. Eu faço 2 dias de descanso de musculação por semana, que é nesse momento que o corpo vai crescer, né? Que vai glicogenar e vai crescer. E outra coisa, não adianta você ir lá e treinar a perna todo dia. Não adianta você. Tem que dar um descanso pro músculo. Porque ele vai... Quando a gente fala do pump, ele esticou aquela massa. Pensa que isso aqui é a tua massa... Os teus músculos, né? A parte muscular. Quando você treina posterior, que eu treinei hoje, eu estiquei, voltei. Estiquei, voltei. Eu rasguei esse músculo. Entendi. Então, essa dor que vem consecutivamente ali, para mim acontece de 20 horas depois, é essa inflamação que aconteceu desse músculo rasgou e ele vai voltar, só que ele não vai voltar igual pro lugar. Ele vai ficar um espacinho, que é o crescimento. Só que nesse processo, ele tem que ter um descanso. Se você for lá e fazer a mesma coisa de novo com ele, ele não vai ter tempo de se regenerar. Ele vai trabalhar tudo de novo e não vai fazer efeito. Então, hoje eu divido meus treinos. Um dia braço, outro dia glúteo, outro dia dorsal, que é a parte das costas. Outro dia quadríceps, a parte da frente da perna. Outro dia eu faço descanso e no outro dia eu treino a parte de trás da perna, que é o posterior. E daí eu descanso de novo. E o cardio, é importante manter o cardio para que você possa trabalhar principalmente o principal órgão do nosso corpo, que é o coração. Muita gente esquece o cardio e deixa de lado, mas daí você fica ofegante. Quando você ficar ofegante no meio de um treino de musculação, não sabe por quê? Não está conseguindo treinar direito? É porque teu coração não está tendo o mesmo estímulo que o teu bíceps está tendo, por exemplo, que o teu corpo está tendo. Então, olha, é importante, sim, pelo menos 30 minutos de cardio diário, 5 vezes por semana, para você trabalhar o teu coração. E, consecutivamente, você vai também perder algumas gordurinhas ali nesse treino de cardio, se ele for intenso, né? Vai fazer uma escada. 30 minutos de escada, meu Deus do céu, é muito intenso. Em compensação, 30 minutos de esteira ali, a uma velocidade 6 ou 7, já não é tanto. Mas você está trabalhando o teu coração. Das 2 formas. Então, hoje eu faço isso. Eu mantenho 5 treinos de musculação e mantenho 6 treinos de aeróbico por semana. E esses aeróbicos, eles variam de 30 a 45 minutos. Mas fala a verdade, tem dia que não dá vontade, né? Não. Principalmente na TPM. E aí você falta? Não. Você é gente como a gente? Não falta. Não falta? Não. Até você quando você vai sem vontade. Eu vou porque chega lá dá vontade. Olha, 10 minutinhos que tu tá fazendo dá vontade. Que disciplinada que não ela é, tem que resiliente. Não tem essa. E se não der de manhã, que nem agora eu tô numa rotina meio louca, né? Se não der de manhã, eu vou de tarde. Se não der, eu saindo daqui, sabe onde que eu vou? Eu já fui treinar hoje, posterior. Falei pra você, 4 horas. Até eu botei lá no meu stories hoje, achei legal. Vou colocar tudo que eu faço, porque às vezes a pessoa acha que é impossível fazer. 4 horas eu fui treinar posterior. E agora eu vim aqui com o teu podcast com você. Eu vou sair daqui, eu vou fazer meu cardio. Vou passar Gente, na ela academia. vai passar depois das 8 da noite. Vou lá fazer minha meia hora de cardio. Pego minha filha que tá na academia. E daí a gente vai pra casa e daí eu faço minha última refeição. E bora descansar. Importante dormir, gente. De 7 a 8 horas por dia. É dormindo que o músculo cresce.
Então, tem que ter esse soninho ali, restaurador e reparador. E agora vamos falar da fitoessência. Chegou no momento tão aguardado e tão especial. Ô, Simone, Fitoessência, uma loja nova aí que vocês estão inaugurando, de suplementos e tanta coisa, não é suplemento. Vocês têm agora também o Fitocoffee, que você que cuida, né? Que ali vocês oferecem alimentos saudáveis, funcionais. Conta essa novidade pra gente. A Fitoessência está desde finalzinho de 2022 como loja virtual. Ficou 1 ano e meio. E agora a gente decidiu abrir a nossa primeira sede aqui em Curitiba, que é a nossa origem, né? Eu e o Júlio somos daqui e mais a equipe nossa que está nesse processo. E junto com a Fitoessência, a gente abriu o Fitocoffee. Eu sou apaixonada por gastronomia, adoro cozinhar, amo, sou formada em gastronomia também. Já fui professora de panificação, de confeitaria, de gastronomia funcional. Então, levei todo esse conhecimento para a cafeteria, né? Para o Fitocoffee. E lá a gente decidiu o seguinte, Érica, nós não vamos vender nada que não seja produção nossa. Olha, vocês pegam então ali os próprios produtos da Fitoessência para fazer os alimentos ali que vocês vendem. Olha nós que temos bacana. Alguns produtos a granel que nós vendemos. Temos o whey protein, creatina, os suplementos, chás, uma imensidão de chás. Óleos essenciais que dá para usar na gastronomia também. Não é só tópico, a gente pode ingerir alguns. E tudo isso eu faço receitas, né? Faço a minha mágica acontecer ali e a gente serve ali no Fitocoffee, que está ali no Água Verde. Se você é de Curitiba, deixa aqui a informação no podcast aqui da Ana, da Érica. Ai, Ana, desculpa que eu acabei de treinar com a Ana, minha treinadora. E você foi no podcast da Ana também, né? Recentemente. Fui recentemente. E daí, estamos lá para oferecer todo esse espaço, toda essa experiência gastronômica e um café delicioso. E eu experimentei, é maravilhoso, é bom demais aquele café. Aquele café tem um diferencial, é o quê? Água? Água do filtro? Usamos também. Todos os chás que nós servimos lá, que no cardápio nós também temos uma variedade de chás bacanas. E a gente usa a água da Fitoessência. Ah, olha só. Mas na verdade não é um filtro, é um purificador, né? É um purificador. Não fala tem um diferencial, que senão o doutor Júlio fica bravo aqui comigo. Ô, gente, mas assim, vale muito a pena. De repente você tá passando ali no Água Verde, depois do treino, né? Aí você pode ir ali, fazer ali uma refeição saudável, né? Tomar um cafezinho, que ali é funcional também. A alimentação. E muita gente nas minhas redes sociais gosta de receitas rápidas, fáceis, e eu sempre coloco lá, né? E todas as minhas receitas da preparação, as minhas refeições da preparação, eu coloquei no cardápio. Olha que maravilha! Então tem por exemplo, o que você tem lá de omelete proteico. Isso eu fazia muito, que é você fazer um omelete somente com as claras do ovo, psyllium, e rechear com frango. Olha, então, é um omelete proteico. Tem o bowl proteico, que a gente coloca lá iogurte natural, whey protein, frutas. Então, são refeições que eu tinha na minha preparação e que eu consumo até hoje, que nós colocamos no café também. Então, vai lá que você vai poder apreciar e, quem sabe, incluir no seu cardápio aí futuramente, né, para sempre, essas refeições. Nós super indicamos aqui, o Ericast já virou cliente, viu, minha gente? Já virou cliente, porque ali os produtos da Fitoessência são realmente de qualidade. A gente vê, Simone, principalmente em propagandas assim de televisão, muitos produtos que na verdade são farinha, que a pessoa ela toma, mas ela não tem depois os resultados esperados na área da saúde. Elas acabam comprando gato por lebre. Exatamente. E eu digo isso em vários suplementos e principalmente no colágeno. Hoje está um modismo falar de colágeno por aí. Todo mundo vende colágeno de tudo que é jeito, para pele, para não sei o quê. Só que você não tem uma instrução de que colágeno utilizar e como utilizar. Você sabia que não adianta você usar um colágeno se você toma milhares de remédios? Sim, vastatina, omeprazol e não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê. Isso quer dizer que você está debilitando o teu corpo de outras formas, porque o fármaco, ele tem uma função, tratar um problema, mas ele vai ter uma consequência. E essa consequência vai afetar outra parte do seu corpo. Quando você ingere um colágeno
de qualquer forma, e você tem outro problema no seu corpo, o teu corpo é super inteligente de levar esse colágeno para onde ele realmente precisa. Por exemplo, vamos supor que é o intestino que está precisando. Todos os nossos órgãos são revestidos de colágeno, não é só a pele. E as pessoas querem tomar o colágeno para ruga, para linha de expressão, para melhorar a flacidez. E ele não vai atuar na pele. Porque ele precisa atuar em órgãos vitais primeiro. Ele precisa fazer você ficar bem, sobreviver de pé e tal, para depois cuidar da tua aparência, né? Então, por isso a importância de você se alimentar direitinho, suplementar com outros suplementos que a gente tem lá. Magnésio 5M é excelente. Ômega, que é uma gordura boa, que é importante a gente colocar no nosso corpo. E depois você vai ingerir o colágeno com ácido hialurônico, que é o da Fitoessência, para você tratar, sim, flacidez, pele, linha de expressão. Então, todas essas orientações vocês têm na nossa loja física com os nossos consultores para saber por onde começar. Olha, gente, que maravilha, hein? Curitiba estava precisando. E o Brasil também, né? Sim, O Brasil estava precisando, gente, de tudo isso. Ô, Simone, para quem tá aí como eu, menopausa, e não é fácil, né, minha amiga? A gente fica irritada, a fadiga, é cansaço e também sobrepeso nessa fase da vida. Que conselho que você dá pra gente? Primeiro, praticar atividade física. Isso aí a gente já tá fazendo. Ótimo! Perfeito. E depois a gente tem um suplemento chamado Fitofeme, que ele ajuda diretamente na saúde da mulher e olha trata aí, tá vendo? esses problemas da menopausa. Sem contar um mix de chás que a gente pode preparar ali para amenizar esses sintomas. Então, eu costumo, por exemplo, tomar um chá de hibisco quase que diariamente. Eu intercalo com cavalinha para não ficar sempre o mesmo tipo de chá. Mas, por exemplo, para quem está na fase de menopausa, a gente pode colocar um chá de sálvia, um chá de mentrasto, um chá de amora, que são todos específicos para a saúde da mulher. E isso ajuda a diminuir esses sintomas de dores e de irritabilidade, além do suplemento Fitofeme, magnésio e ômega, que não pode faltar. E eu super indico a glutamina. Muita gente não conhece e não faz o uso dela. Mas para mim, mulher, me dá tanta disposição. E eu sinto se eu ficar sem. Às vezes acaba lá em casa, eu fico uns 3 dias sem tomar glutamina. Eu já fico assim meio monótona, meio quietona. Falo, tá faltando a glutamina. A energia aí. A energia. E por que ela dá essa energia? Não é que ela, sei lá, vai ter cafeína que vai te dar energia. Não, ela regula o intestino. Nossa, gente. E o nosso intestino é o segundo cérebro. Exatamente. Então, o Dr. você Júlio falou quando ele veio aqui. Tendo esse intestino reguladinho, indo no banheiro certinho e fazendo, né, no grau certo que você tem que fazer, isso melhora o teu dia a dia, a tua disposição. Você se sente melhor. Por que eles dizem, estou enfesada? Da onde vem? Da onde vem esse termo? Dá certo. Da onde vem esse termo, tô enfesada? Hã? Já Bem parou pensado, pra pensar? Nunca parei pra pensar. Tô enfesada por quê? Porque tô no intestino preso. Daí Isso ficou irrita a gente. Irrita a gente, Causa uma incha, irritabilidade, né? E quando você toma a glutamina, ela te liberta de tudo isso, sabe? Porque tudo funciona melhor. Que aula, minha gente, que aula maravilhosa. Fala sério, você entrou aqui uma pessoa e você tá saindo outra com tanta informação. Verdade. Que a Simone trouxe aqui pra gente, hein, Simone? E eu a gente tô só tem que te agradecer, viu? Obrigado. E eu tô aqui diariamente no Fitocoffee. Sim. Se passar por lá e quiser trocar uma ideia, quiser uma dica de por onde começar, o que fazer, vai lá no Fitocoffee ou me chama nas minhas redes sociais, aqui no Instagram, Simone Lushman, que a Erika vai deixar aqui na descrição do vídeo. Me chama no direct que eu vou ter o maior prazer em conversar com vocês. Gente, uma coisa que é importante também, que o Dr. Júlio e a Simone sempre frisam pra gente, é que esses chás, eles são fitoterápicos, eles são medicinais e são bem diferentes daqueles saquinhos que você compra no mercado. Aqueles ali são alimentos. Então, faz toda a diferença na saúde da gente o chá da Fitoessência, né, Simone? Faz. A gente vende ele a granel, mas ele já vem embalado. Eu digo assim, eu sou meio suspeita de falar de vender chás, de comprar chás a granel direto, assim, do local. Porque é muito fácil essa contaminação. Porque é diferente de um alimento que você vai preparar, você vai cozinhar e depois você vai servir. O chá você põe na água e, às vezes, se você prepara ele por infusão,
Você só coloca na água, deixa 2 ou 5 minutos, depende do tipo de chá, e você já vai tomar. Então, se tiver algum bichinho, alguma coisa ali, pode se contaminar. Então, o que a gente faz? A gente tem um controle rigoroso para embalar e nós vendemos já em porções de 100 gramas esses chás, lá na Fitoessência. Então, nós temos mais de 80 tipos de chás e lá no Fito Coffee, nós servimos uns blends maravilhosos de chás medicinais e outros aromáticos para as pessoas degustarem. Então, a gente já vende eles numa proporção, assim, bacana, 100 gramas, onde você pode consumir, abriu, consumiu, dentro de 10, 20 dias no máximo, que vai ficar aberto, já acabou, você já vai lá e compra outro, adquire outro. Ai, que maravilha. Então, pronto. você chega lá, é uma loja tão linda, tão chique, tão maravilhosa. Você chega ali, você faz suas comprinhas, aí você já troca uma ideia, de repente, né? Leva a sorte de encontrar o Dr. Júlio lá também. Às vezes ele está né? lá. Já troca uma ideia, já tira uma foto ali com o Dr. Júlio, aí já conversa com a Simone, toma um café lá no Fito Coffee. Gente, você quer programa melhor? É melhor do que sair pro parque, é melhor do que sair pro shopping, minha amiga. É verdade, porque você vai estar cuidando da tua saúde, da tua longevidade. É, chegar na melhor idade ali, com qualidade, hein? Isso não tem preço. Já pensou se chegar ali nos 80, 90 anos, maravilhosa? Cheia de vida, cheia de vitalidade? Simone, então, para fechar agora, que a gente já está caminhando para o final, em cima de tudo que a gente falou aqui, qual a sua dica de ouro para nossa audiência? Para fechar o nosso episódio. Olha, nós falamos tantas coisas importantes aqui que se a pessoa assistiu só o começo e o final, vale a pena voltar e assistir todo esse conteúdo, né? Mas, assim, de nada adianta a gente ter vontade de fazer as coisas se a gente não tomar uma atitude, né? Então, você precisa, sim, levantar do sofá, tomar uma decisão e querer mudar a sua vida. Essa linha que você está seguindo, se não é o que você quer, você precisa mudar. Porque lembre-se que o belo traz a ordem às nossas vidas. Então, tudo que é belo, tudo que é harmonioso, vai deixar a tua vida nos trilhos. Então, leva essa frase com vocês. O belo traz a ordem às nossas vidas. E haja para que isso aconteça. Que lindo! Amei, Simone. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada. Sabe, foi assim, muito enriquecedor, né? Muito enriquecedor. E deixa então as suas redes sociais pro pessoal, por gentileza. Tô lá no Instagram, @SimoneLushman. Qualquer coisa me chama no direct que eu estarei lá para responder para vocês. E presencialmente aqui, quem é de Curitiba, né? Vai lá no Fito Coffee que eu estarei lá. É isso aí. Simone, muito obrigada. Obrigado, Érica, pela oportunidade de dividir um pouquinho aqui da minha experiência de vida com o teu público. Gente, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência, pela participação aí de vocês. Olha, gostou? Dá like. Tem perguntas para Simone? Você viu que ela é super receptiva. Que você tem alguma pergunta, ficou com alguma dúvida? Pode mandar para a gente, que eu encaminho para Simone. Eu tenho certeza que ela vai ter o maior prazer em te responder, tá legal? Então, um beijo grande, fica com Deus. E a gente se vê, você já sabe, no próximo episódio, próxima sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde. Até lá!